Olá, graça e paz, seja muito bem-vindo ao nosso estudo bíblico. Semanalmente nós temos esse encontro aqui no canal do YouTube da Sexta Igreja e é uma alegria ter a sua companhia aqui conosco. Nós temos estudado a série Esperança Viva, essa série que está baseada na primeira carta do apóstolo Pedro. Então é uma alegria, uma satisfação poder compartilhar a palavra de Deus com você. E eu quero aproveitar a oportunidade e fazer um convite a você muito especial. No próximo domingo, às 17 horas, nós teremos o culto especial de Natal. Lembrando que no próximo domingo nós teremos um culto único, às 17 horas. Sendo assim, nós não teremos o culto das 9 horas e nem das 19h30. Então venha celebrar a vida de Jesus, aquele que é o verdadeiro sentido do Natal. Nós aguardamos você e toda a sua família. Nós vamos continuar a nossa série de estudos e eu quero ler com você o texto bíblico que se encontra em 1 Pedro, capítulo 4, versos 12 a 19, que nos diz assim: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino ou ladrão ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócio de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se vergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, sim, o pecador? Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomende a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Queridos, na semana passada nós estudamos sobre a conduta que nós, discípulos de Jesus, devemos ter na nossa vida, no nosso dia a dia. E nós vimos algumas instruções em relação à conduta que nós devemos ter. E nós vimos que o fim de todas as coisas está próximo. Jesus está prestes a voltar, nós aguardamos a segunda vinda de Jesus. E nós sabemos que o juízo de Deus está prestes a acontecer. E sendo assim, a igreja deve glorificar a Deus através da oração, do amor e do serviço. Foi isso que nós vimos na semana passada. Falamos sobre a importância de termos uma vida de oração, a necessidade de nós amarmos uns aos outros e também servir uns aos outros durante a nossa caminhada aqui nesse mundo. Nós precisamos testemunhar do Evangelho, precisamos ser ouvintes e praticantes do Evangelho. Ser apenas ouvintes do Evangelho não significa absolutamente nada. O que Deus nos chama a fazer é sermos praticantes daquilo que nós temos aprendido, aquilo que o Senhor tem compartilhado conosco. E no verso 12, Pedro vai nos dizer: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. Pedro aqui ele está falando da tribulação, da provação, que nós estamos sujeitos a enfrentar ao longo da nossa vida. Pedro compara o sofrimento ao incêndio. Pedro aqui está falando que o sofrimento é como um fogo ardente que surge no nosso meio. Alguns historiadores dizem que Pedro está se referindo à morte de cristãos presos em Roma, porque a perseguição estava em crescimento naquela época. Havia uma estratégia maligna do Império Romano contra os cristãos, contra os discípulos de Jesus. E à medida que o tempo passava, essa perseguição aumentava.
E os discípulos de Jesus tiveram que enfrentar várias dificuldades por causa dessa perseguição. E é por isso que Pedro vai dizer aqui para os crentes, ele está escrevendo para a igreja daquela época. E ele está escrevendo também pensando em nós, a igreja do século 21. Essa palavra tem tudo a ver comigo e com você. Essa palavra também é atual, é contemporânea, porque nós também enfrentamos lutas, provações, quem sabe enfrentamos perseguições. Perseguições não como os primeiros cristãos enfrentaram no passado, mas outros tipos de perseguições. Perseguições contra a nossa moralidade, contra os nossos princípios e valores, uma perseguição velada, mas que tem acontecido ao nosso redor. A perseguição que vem dos familiares, que não nos compreendem, que não entendem que nós somos discípulos de Jesus e vivemos segundo o Evangelho e que nós não podemos viver de qualquer jeito. É de fato uma incompreensão para esse mundo sermos discípulos de Jesus. O mundo não compreende o que é seguirmos o Mestre, o que é andarmos na presença de Deus. E Pedro aqui ele fala desse fogo ardente e ele compara as injúrias, conforme o versículo 14. Quais são as atitudes dos cristãos diante desse fogo ardente? Diante de toda essa provação, dificuldade e sofrimento que muitas vezes nós precisamos enfrentar. É por isso que Pedro vai dizer: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, que tem como objetivo, preste atenção, conforme o versículo 12, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. E a orientação de Pedro aqui é: não estranheis, não fique surpreso, não fique ressentido. É isso que Pedro está ensinando aqui para nós. A vida do cristão é marcada pela dor. A vida do cristão tem como objetivo o sofrimento. Se você está caminhando com Cristo há pouco tempo, e se você acha que caminhar com Cristo é um mar de rosas, é caminhar sobre um tapete vermelho, aveludado, você está totalmente enganado. Porque a vida cristã, ela tem as suas batalhas, tem os seus obstáculos, e que nós precisamos enfrentar a todo tempo. O fato de nós estarmos aqui nesse mundo e seguindo a Jesus, seguindo o Mestre, significa muitas dificuldades, muitas lutas. E nós sabemos que o propósito dessas lutas é o nosso bem, é o nosso crescimento espiritual. A provação não vem para nos destruir, pelo contrário, ela vem para nos levar a um crescimento espiritual, a um fortalecimento na fé. As dificuldades que Deus permite acontecer na nossa vida têm propósito, têm sentido. Não é apenas visando o sofrimento e ponto final. Atrás do sofrimento está a glória de Cristo. O sofrimento não é algo extraordinário na vida do cristão. É algo ordinário. Extraordinário é quando nós nos assustamos, quando algo nos acontece. Então, que você não fique achando que o sofrimento na sua vida é algo extraordinário. Pensando como pode, eu cristão, tendo que enfrentar essas dificuldades. Talvez Deus errou. Talvez isso daqui esteja errado na minha vida, porque eu não fui feito para sofrer. Ah, queridos, a Bíblia diz que o sofrimento na nossa vida, na vida do povo de Deus, é algo ordinário. É algo que sempre vai acontecer. Não tem como nós escaparmos dessa realidade. Não tem como nós mudarmos isso. É a palavra de Deus, é a vontade de Deus. Desde que o mundo é mundo, Deus tem permitido que homens e mulheres tementes a Ele sofram várias e várias tribulações. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-nos. Pelo contrário, conforme o versículo 13, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes
dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Como que eles poderiam se alegrar diante de todo sofrimento? Como que nós podemos alegrar em meio ao sofrimento? É possível se alegrar com as dificuldades? Nós podemos nos alegrar em meio ao sofrimento a partir do momento que nós lembramos que o Salvador, Jesus Cristo, sofreu e morreu por nós. Cristo Jesus morreu para pagar a nossa dívida. Ele morreu para perdoar os nossos pecados e nos dar a vida em abundância. Sendo assim, eu e você, independente do sofrimento que nós estamos vivendo, podemos celebrar, podemos nos alegrar. Porque somente o fato de Jesus ter morrido por nós, somente o fato de Jesus ter nos salvado de todo o pecado, é um grande motivo de alegria. É uma festa, é uma celebração, muito maior do que todo e qualquer sofrimento que eu e você possamos enfrentar ao longo da vida. Jesus, ao longo do seu sofrimento, ele padeceu, ele sentiu dores, mas o sofrimento teve como objetivo a exultação de Jesus. E quando foi que Jesus foi exaltado? Quando ele ressuscitou dentre os mortos, quando ele venceu a morte. Foi necessário que Jesus fosse preso, crucificado, morto, para que ele pudesse então ser exaltado, para que a exultação fosse uma realidade na vida dele. E ali, ao vencer a morte, ao sair daquele túmulo, Jesus foi exaltado. E a pergunta que eu faço a você é como que eu e você, discípulo de Jesus, somos exultados? Quando que acontece a exultação na nossa vida? Nós precisamos aceitar que durante a perseguição, as dificuldades da vida, quando nós enfrentamos esses dias nublados, terríveis, nós somos exultados pelo Senhor. Nós somos exaltados de certa forma, porque toda essa dificuldade, todos esses problemas que nós enfrentamos têm como propósito a eternidade. O sofrimento que nós vivemos aqui aponta para a eternidade que está reservada por Cristo Jesus. Assim como Jesus foi exultado durante a sua ressurreição, vencendo a morte, nós também seremos exultados quando chegar a nossa eternidade, o grande dia que nós estaremos com Cristo. Mas em meio a esse plano, em meio a esse destino final, a Bíblia diz que nós seremos perseguidos. O sofrimento, as lutas, teve um papel importante para a missão de Jesus aqui na Terra. E também tem um papel muito importante na minha vida e na sua vida, como discípulos dele, como seguidores do Evangelho da graça, da bondade do Senhor. Eu gostaria de incentivar você a esperar no Senhor. O seu sofrimento não é por acaso. Não fique maravilhado, não fique extraordinariamente comovido pelo sofrimento que você está vivendo. Mas lembre-se que esse sofrimento tem propósito. Eu quero dizer algo ao seu coração. Não fique surpreso com o sofrimento. Como Pedro nos ensina aqui, o sofrimento tem grandes lições para nós. O sofrimento visa o nosso próprio bem. Eu espero que seja assim na sua vida. Que você seja consolado por Deus. Que as suas forças sejam renovadas. Que o poder de Deus lhe assista para que você permaneça firme no Senhor, crendo absolutamente na palavra dele. A palavra do Senhor é justa. A palavra do Senhor é verdadeira. A palavra do Senhor faz bem ao nosso coração. E essa mesma palavra nos diz que nós somos bem-aventurados, nós somos felizes
ao enfrentarmos perseguições, lutas e dificuldades. Que a provação produz perseverança. Que seja assim na sua vida. Que seja assim na minha vida e na vida de todos os discípulos de Jesus. E que sejamos bênção nas mãos do nosso Mestre. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus enxugue suas lágrimas. Que Deus lhe dê paz. Para que você passe pelo vale da sombra da morte, crendo que o bom pastor está com você hoje e para todo sempre. Nós estamos encerrando o nosso estudo bíblico e, se Deus permitir, na próxima semana nós estaremos juntos mais uma vez. Vamos orar, ore comigo, que a bondade do Senhor esteja conosco, nos abençoando. Querido Deus, nós te louvamos por esse tempo de ensino da Tua Palavra. Obrigado, Deus, porque a Tua Palavra é viva e eficaz. A Tua Palavra nos conforta. A Tua Palavra nos anima. Eu peço ao Senhor, ó Deus, abençoe o Teu povo, abençoe a Tua igreja, fique conosco. É que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, nós estamos ficando por aqui. E se Deus quiser, na próxima semana, nós estaremos juntos mais uma vez nesse mesmo horário e aqui pelo canal do YouTube da Sexta Igreja. Deus abençoe e até logo!